Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos fazer as correções dos exercícios. Opa, deixa eu acertar vocês aqui rapidinho. Vamos fazer a correção dos exercícios de história que vocês fizeram na semana passada, tá? Então, eu queria que vocês pegassem aí a apostila de história de vocês. Se for preciso, pausa o vídeo, complementa, corrige o que tiver errado, tá? E se ficou alguma dúvida, pode me chamar de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, tá bom? Primeira página de exercício que eu marquei para vocês foi a página 3. Nós temos na página 3 duas perguntas de marcar X, duas questões objetivas. Confere aí, vê se a sua ficou assim comigo. Número 1, pediu para você marcar a alternativa correta sobre a história europeia entre o fim do século XIX e o início do século XX. A opção que você deveria marcar aí foi a letra A, tá bom? E a número 2, sobre a participação da Itália e da Alemanha na Grande Guerra. Pediu para você analisar as afirmativas e você deveria ter marcado a letra D, ok? Qualquer dúvida você me chama que eu esclareço para vocês. Agora, na página 5, vocês tinham que definir os termos em destaque. O que significa direita? Direita são os partidos de caráter capitalista. Toda vez que você ouvir o termo direita, é um partido de direita, é um partido que governa para a elite, de caráter extremamente capitalista. Na bolinha de baixo, quando você ouve esquerda, é o contrário. Já é um tipo de partido político que governa para as massas, para as camadas mais pobres. Tem um perfil mais de igualdade, um perfil mais igualitário, mais socialista. Então, se a gente trazer esses termos direita e esquerda para a matéria que vocês estão estudando, os partidos de Salazar, de Francisco Franco, de Hitler, de Mussolini, eram partidos de extrema direita. Eles governavam para a elite e eles queriam evitar que as ideias socialistas se propagassem, ok? Nós temos o termo democracia. Democracia, acredito que vocês já deviam saber, né? Ficou mais fácil para responder. Democracia é um perfil político em que o povo exerce poder. O povo tem a participação, pode escolher os seus governantes e também tem o livre-arbítrio. Pode falar, tem o direito de ir e vir. É o contrário de censura, tá? De ditadura. Se você pegou significados no dicionário ou até mesmo na internet, tranquilo, pode deixar assim, tá? Liberalismo vem do termo liberdade, liberdade econômica, onde o governo não interfere nessas questões. Liberalismo vem de liberdade de expressão, a população poder falar o que pensava. E totalitarismo vem de poder total, onde o líder exercia aí controle de todos os setores da sociedade. Agora nós vamos para a página 7. Tinha um texto aí para você ler, espero que vocês tenham lido. E nós temos duas perguntinhas na parte de baixo para responder. Que aspectos o texto ressalta como aterrorizantes em relação a Mussolini? Nós vimos aqui no texto que Mussolini desempenhou muitas práticas aterrorizantes, que o povo tinha muito medo. Então aqui ele ressaltou principalmente quais atos aterrorizantes eram esses: o banimento de partidos rivais e a deportação de dissidentes políticos para ilhas que serviam de prisão sem o benefício de um julgamento. Também lamentavam a proibição de greves, a interferência nas universidades e a censura dos meios de comunicação. Jornais, livros, programas de rádio e até anúncios eram censurados. Se você pegou esse trecho do texto, colocou na sua resposta, ou se você colocou com as suas próprias palavras que esses
esse termo aterrorizante que Mussolini colocou em prática foi toda essa ditadura, esse controle que ele passou a exercer dentro do país, tá bom? B. Por que tais ações eram toleradas? Bom, eram toleradas porque a população tinha muito medo do exército que ele formou, os famosos camisas negras, e também porque ele dizia que era a única esperança, era o único jeito de salvar a Itália dos problemas da Primeira Guerra e da crise de 29. Se você colocou nesse sentido, tá ok, tá bom? Agora, nós vamos para o exercício da página 10. Tinha um textozinho no finalzinho da página 9 para você ler, e a pergunta diz o seguinte: para melhor compreensão do texto, defina os termos a seguir. Hiperinflação é uma inflação de grandes proporções. Hiper tem esse prefixo que quer dizer muito, é algo descontrolado. E recrudescimento é o aumento, a ampliação, tá? 2. Relacione a derrota da Alemanha na Grande Guerra e os efeitos da crise de 29 na Europa para a ascensão de Hitler no poder. Nós falamos sobre isso nas videoaulas passadas. Vocês viram que a Europa enfrentava períodos muito difíceis, a Alemanha então mais ainda, porque ela era a grande parceira comercial dos Estados Unidos. Então, quando a crise de 29 aconteceu, foi o país que, sem sombra de dúvidas, mais sofreu. Então, tudo isso contribuiu para quê? Aumentar a crise do país e a propagação das ideias socialistas. É nesse contexto que o partido nazista vai crescer, juntamente com a figura de Hitler, para evitar que esse tipo de ideia socialista se propagasse. Lembrando que o nazismo é um partido de extrema direita. Eles são totalmente contrários às ideias de esquerda, que é o socialismo, tá bom? Agora, nós vamos para a página 13. É uma questão de VOF, glória a Deus, não pediu para corrigir as falsas, né? Então, vê se a sua ficou assim. Mussolini foi o fundador do Partido Fascista, o qual pregava a implantação de um regime político democrático e socialista. De jeito nenhum, tá falso. Eles eram contra o socialismo. Os fascistas chegaram ao poder por meio da Marcha sobre Roma, manifestações que exigiu do rei Vítor Emanuel a nomeação de Mussolini. Isso, Mussolini fez aquela grande caminhada sobre Roma, ganhou aliados, a moral estava lá em cima e o rei Vítor Emanuel acabou nomeando ele como cargo de primeiro-ministro. Era o degrauzinho que Mussolini precisava para depois acumular todos os poderes em suas mãos. Verdadeira. Como líder da Itália, Mussolini implantou um governo de extrema-direita e totalitário. Certo? Apesar de pregar a expansão territorial da Itália, os fascistas eram contrários ao uso de violência? Ele usou muito a violência, prendeu líderes opositores, qualquer pessoa que ele desconfiasse que tinha uma ideologia contrária a dele, ele mandava prender ou matar. Tá falsa essa. E a última, o governo de Mussolini não recebeu apoio do povo italiano. Recebeu sim. Num primeiro momento, ele era muito desejado como líder. Somente depois que a população realmente vai perceber as atrocidades que ele vai cometer. Então, a sua sequência de cima para baixo ficou F, VV, FF. Número 2, questão do Enem, opção que você deveria marcar, letra A. Número 3, opção que você deveria marcar, letra A. E a última, que é sobre a Guerra Civil Espanhola, opção que você deveria marcar, letra B, tá? Espero que vocês tenham acertado a maioria. Se ficou alguma dúvida, corrige, complementa. Até o próximo vídeo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.